Hoje, esses senadores entregaram um relatório ao Tribunal de Contas da União e nos próximos dias vão entregar para outros órgãos investigadores aqui do Brasil. Ministérios públicos, que vão dar andamento às investigações de como a pandemia foi tratada, o que aconteceu especificamente naquele estado, naquela região. São Paulo vai receber esse relatório em breve. A data não está marcada ainda, mas é muito possível que seja na próxima semana já, porque em São Paulo a gente tem duas investigações em andamento, Joel, que estavam sendo unidas em uma só. E a Mayra de Giaima é quem está acompanhando isso, inclusive hoje, vai falar aqui com a gente sobre os depoimentos na CPI da Câmara, que hoje escuta clientes da Prevent Senior. Mayra, boa tarde para você. Oi, Djaimo. Oi, Ana, Joel, boa tarde para você e para todos. Pois é, eu estou nesse momento aqui no plenário da Câmara, acabou de terminar a sessão que hoje ouviu o relato de pacientes e familiares de vítimas da Covid-19 que foram atendidas pela rede. Foi o terceiro dia de depoimentos. O primeiro depoente foi o paciente Tadeu Frederico de Andrade, que chegou a ficar em estado grave em decorrência da Covid, mas conseguiu se recuperar. Segundo ele, os médicos da Prevent Senior convenciam as famílias a desistir da internação e optar por tratamentos paliativos, com a justificativa de que não tinha mais o que fazer e que isso reduziria o sofrimento do paciente. A gente separou um trechinho do depoimento do Tadeu Frederico de Andrade para vocês. Porque eu estava numa UTI, entubado, internado, gerando custo, tá? E a desculpa foi essa, que eu não tinha salvação. E hoje nós sabemos que dezenas, talvez centenas de famílias foram convencidas com esse conceito de cuidados paliativos, que acreditavam que realmente isso era o melhor para os seus parentes, para os seus familiares. Porque, afinal de contas, era uma médica que estava dando esse diagnóstico de que não tinha mais salvação. E essas famílias acabaram concordando com os cuidados paliativos e assinaram o atestado de óbito, sem saberem. O que eu posso dizer para essas famílias? Que não se sintam culpados. Vocês foram enganados. Pois é, então foi um depoimento forte. Todos os depoimentos aqui hoje, na verdade, foram muito emocionantes, como era de se esperar, pessoas que perderam familiares, passaram por momentos muito difíceis. No caso do Tadeu, a família dele se negou a aceitar esse tratamento paliativo e contratou um médico particular para acompanhar a internação, o que, segundo ele, permitiu a recuperação. E ele contou também que recebeu o kit Covid em casa, mesmo antes da confirmação da doença. E aí, 5 dias depois, foi internado com 50% do pulmão comprometido. E durante os 120 dias que ele ficou internado, foi administrada a flutamida, que é um medicamento para câncer de próstata não autorizado para tratar a Covid-19. Ele disse que se sentiu uma cobaia de um estudo não autorizado. E essa informação sobre a flutamida foi encontrada pelos familiares em um dos prontuários médicos. Na sequência, aqui na CPI, falou o Tomás Monge. Ele falou sobre a morte da avó, que foi atendida pela rede, e contou que ela, de 94 anos, teve alta da internação por Covid e no dia seguinte já teve que voltar para o hospital. Então ela teve alta porque os médicos alegaram que ela já estava bem, mas no dia seguinte voltou e aí eles ofereceram mais uma vez o tratamento paliativo porque disseram que não tinha o que fazer. E no atestado médico não consta a Covid-19 como causa da morte, mesmo eles tendo exames comprovando a doença. Depois vieram os depoentes Gilberto Nascimento e Técio Bamonte, relataram que seus familiares também chegaram a ter alta, na sequência pioraram e foram a óbito. Em ambos os casos, os médicos receitaram a hidroxicloroquina. E o marido da Andréa Rota, que foi a última depoente, o marido dela tinha 51 anos, também recebeu o kit Covid, mesmo sendo cardíaco. E segundo ela, a Prevent tinha essa informação, ele já tinha feito exames na rede. Ela contou que eles mandaram o marido dela para casa, apesar do exame ter apontado comprometimento de 25% no pulmão. Então, ela fala que houve descaso no atendimento e ela desconfia que foi administrada também uma medicação não indicada para o tratamento da Covid, que é o MTX,
que é um medicamento citotóxico, ou seja, que causa destruição celular, também apontado para casos de câncer e não para o tratamento de Covid. E ela chegou a fazer imagens do hospital para mostrar o descaso, né? A situação que colocaram o marido dela na internação, só que os seguranças tomaram o celular das mãos dela e apagaram o vídeo. Então foi isso que ela contou aqui durante o depoimento. Depoimentos que são bem na linha do que foi apresentado no Senado, uma continuidade e expõem irregularidades e até possíveis crimes cometidos pela Prevent Senior. E segundo o presidente da comissão, o vereador Antônio Donato, a ideia é, nas próximas semanas, convocar os médicos responsáveis por esses tratamentos para darem o depoimento também. Eu fico aqui pensando, ô Joel, num trecho até de um depoimento que a Mayra trouxe aqui, eu sei que você vai dar um depoimento também, mas na culpa que essas famílias devem estar carregando, Joel, porque em quem que você vai mais confiar num momento como esse? No médico, né? E não pode carregar essa culpa, E não né? pode, tem que tentar tirar isso da cabeça, porque de fato não foi culpa de você que está ouvindo a gente. Você confiou no profissional, você foi enganado. E não dá para garantir que se tivesse feito alguma outra coisa também, você teria poupado a vida da pessoa que você perdeu, mas... Cara, que difícil descobrir tudo isso agora, né? O luto dentro do luto. Você não deve carregar isso de jeito nenhum. E, infelizmente, é uma prática mais comum do que a gente imagina e extra Prevent Senior. Esse é um ponto. Farei meu testemunho na sequência, mas antes eu faço questão de dizer o seguinte. Continuo muito preocupado com os mais de 500 mil segurados da Prevent Senior. Alguns me procuraram, inclusive, recentemente, mostrando essa mesma preocupação, dizendo, olha, Joel, eu sempre fui bem atendido pelo médico tal, pelo médico X, pelo médico Y. Então nós temos que tentar, de alguma forma, separar o joio do trigo. Separar esses profissionais nocivos, esses profissionais que agiram com irresponsabilidade, identificá-los, como a CPI tem condição de identificá-los, e puni-los. Mas, de alguma forma, preservar o segurado. Tem que criar alguma forma, não sei se uma fórmula mágica, porque esses segurados não têm para onde correr, não tem para onde ir. A maioria não tem grana para pagar um outro plano de saúde. E quando você troca de um plano de saúde, às vezes você vai pagar um valor exorbitante em um outro. Principalmente esse pessoal que é da faixa etária do plano da Prevent Senior. Que são só idosos, né? Exato. E às vezes um plano de saúde que tem uma cobertura diferente, né? Às vezes você faz um tratamento de saúde, idosos geralmente têm alguma questão de saúde a ser resolvida, até pela própria idade, e aí você interrompe um tratamento, troca de médico, é muito complicado. O doutor Mário Sarrubo, procurador-geral aqui de São Paulo, me garantiu que a investigação, que os possíveis indiciamentos aconteceriam com essa linha de raciocínio, para você punir as pessoas, preservar ao máximo a empresa, para que ela tenha condição de se sustentar e segurar esses segurados todos. São mais de 500 mil. Imagina o tamanho do problema que estamos falando aqui. E quando eu digo que esse papo de plano de saúde economizar medicamento é extra Prevent Senior, eu garanto para vocês, porque eu já fui vítima disso. Quando a minha filha nasceu, isso foi há 20 anos, eu não tinha a estrutura que tenho hoje. Tinha um plano de saúde X lá, que era um plano mais simples. Minha filha nasceu prematura, com 6 meses. Ficou na UTI neonatal por muito tempo, né? E aquele problema foi tendo continuidade. Um amigo resolveu fazer uma visita para ela, um amigo médico, que hoje, por sinal, é governador do estado de Goiás. Ele é médico, Ronaldo Caiado. Ele fez uma visita no hospital neonatal, olhou aquela situação, foi ver o prontuário e falou, ué, cadê o medicamento X que já deveria ter sido aplicado? Esse medicamento era R$1.000 cada dose naquela época. É um medicamento que é aplicado para que o pulmão tenha condição de se desenvolver, para que os alvéolos se expandam e a pessoa ou aquele serzinho tenha condição de captar o oxigênio. Eles estavam segurando esse medicamento, que era uma dose a cada 2 ou 3 dias, tinha que ser 4, 5 doses. Imagine R$5.000 por plano de saúde há 20 anos. O que representa isso hoje? Então, esse papo de economizar medicamento que coloca em risco as vidas de muitas pessoas, isso sempre existiu. Isso é presente. Não é só com a Prevent Senior. É algo que tem que ser muito mais investigado. O buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Esse problema que foi identificado agora, criminoso,
Ele deve ser o estupim, deve ser o start para uma investigação talvez muito mais ampla do que a gente imagina. Tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora já passaram por isso e mal sabem. Mal sabem. É possível Depois da tal identificação, nós fomos com os 2 pés no peito do plano de saúde. Aí mandaram um remédio, Ana. Mandaram um remédio, aplicaram um remédio, minha filha com 10 dias saiu da UTI. Você acha que tem cabimento isso? Você acha que tem lógica isso? Você fica brincando com a vida alheia? E há pessoas que, infelizmente, tratam a medicina como negócio, como conta que tem que ser fechada no final das contas. Pelo amor de Deus. Mayra, muito obrigado. Um abraço para você. Valeu, Mayra. Mayra foi aqui, que ela voltou para lá, para a CPI, para acompanhar os depoimentos. Mas ela deveria ter ouvido isso que eu falei. Ela ouviu. Se não ouviu, é interessante mandar para ela, porque isso pode ser base de algum novo material dela, alguma reportagem dela, alguma coisa nesse sentido. Ela ouviu. Ela só voltou para a sala e não dá para falar muito durante os depoimentos, é por isso.